E aí galera, bom dia, tudo certo, tranquilo com vocês? Estou trazendo mais um vídeo que é bonecos com tutorial. Faz tempo que eu não trago, né, gente? E os bonecos de hoje vão ser vários personagens de apenas um show que trocam de rosto. Ó, tem todos: o Mordecai, o Rigby, o Benson, o Titão, o Musculoso, o Fantasmão, o Pyrolito, o Thomas. Eu botei até personagens femininas: a Margareta, a CJ, a Aileen, a Starla. E não se esqueça de seguir meus manos no canal deles: Breno, Samuel, Adelson, Júlio e Jefferson. E não se esqueça de seguir também meus novos manos, que eu também vou deixar na descrição: Davi, Brian e Gabriel, beleza? E agora vamos montar esses arquivos. E um salve pro meu inscrito Noberto, que me deu essa ideia de fazer bonecos de apenas um show que trocam de rosto. Tá aí, galera, os arquivos que eu vou montar, mas eu não vou montar um por um deles. Vou começar primeiro montando do Mordecai, porque tecnicamente, galera, é a mesma forma de montar. É necessário que vocês colhem num pedaço de papel cartão ou cartolina. Mas se vocês não tiverem papel cartão nem cartolina, eu vou deixar um vídeo na minha descrição daqui desse meu vídeo, como se faz papel cartão caseiro com folhas de chamex ou folhas de caderno, beleza? Eu aprendi a fazer papel cartão caseiro no canal Papel Micael. E deixa eu me lembrar mais, faz tempo, galera, que eu não trago vídeo de tutorial, né? Fiquei com saudade, mas graças a Deus trouxe. E ainda hoje, galera, eu vou botar novos arquivos na minha comunidade, beleza? E galera, é a primeira vez que eu trago um vídeo com vários bonequinhos. Que a maioria dos vídeos que eu trago, galera, é com só um boneco só. Mas nesse aqui eu queria ser especial. Fazer bonecos com fazer um vídeo com vários bonecos. Galera, vocês também já assistiram apenas um show? Qual é o episódio que mais marcou a infância de vocês? Porque, galera, quando eu tinha TV a cabo aqui na minha casa, de antigamente, quando eu era criança, eu assistia muito apenas um show. E, deixa eu me lembrar, tinha muitos episódios, galera, que eram um pouco sérios, viu? Peraí. Ô, galera, eu vou botar os corpos deles. E também nesse vídeo eu vou mostrar, vai ter encaixes de papel, porque já que a cabeça é removível, também vai ter encaixes de papel. Também vou deixar na descrição como é que se faz encaixes com papel. Aqui, deixa eu passar um pouquinho de cola quente. E galera, tem um personagem que eu não vou colar o corpo, que é o Fantasmão, porque tecnicamente o Fantasmão não tem um corpo físico, como o Mordecai, o Rigby, o Benson, tipo que tem braços e pernas. Ele só é uma cabeça flutuante, com a mão saindo pela cabeça, e às vezes aqui aparecem os braços. Olha aqui. Deixa eu colar aqui a cauda do Mordecai. E galera, eu não sei que bicho o Mordecai é. Que animal o Mordecai é? Comenta aí nos comentários. E galera, eu sei que o Rigby é um guaxinim, mas eu não sei que animal o Mordecai. Aqui. E galera, tem muitos episódios de apenas um show que realmente chamam a atenção. Galera, vocês se lembram daquele episódio que o Mordecai e o Rigby estavam organizando, deixa eu me lembrar, uma festa infantil. Aí do nada o Mordecai e o Rigby, eles encontram no parque um videogame com um fliperama antigo. Aí eles ficam jogando vários jogos, aí eles encontram um jogo que diz assim: por favor, por tudo que é mais sagrado, não conecte o fio vermelho com o fio azul. Mas do jeito que o Rigby conectou e saiu aquele bicho. Aí teve a luta de games, pô, aquele episódio foi da hora, mas chamou a atenção, viu? Na minha opinião, sabe, gente? Mas o episódio que chamou mais a minha atenção do Ir Apenas Um Show foi aquele do... Deixa eu me lembrar. Aquele episódio, galera, que o Mordecai e o Rigby estavam limpando o parque. Aí o Rigby achou uma moeda, uma coisa assim, eu não tô muito lembrado. Aí o Mordecai falou: peguei no verde. Aí toda vez que o Mordecai falasse, ele tecnicamente ia levar um soco. Mas tem um porém: pra ele sair da brincadeira, alguém tinha que chamar o nome do Rigby 3 vezes. Aí, o que eu achei bizarro nesse episódio, pessoal, foi que o Musculoso mandou o Rigby ir pro banheiro, mandou ele tecnicamente escrever o nome dele no espelho como abafado. Aí do nada, mano, aparecia o nome dele ao contrário, e do nada saiu aquela criatura bizarra parecida com ele. E toda vez quando aquela criatura tocava em alguém,
se transformava igual a ela. Meu Deus, aquele episódio me deu medo, viu, galera? Mas um episódio que me chamou a atenção, que até às vezes e que eu me lembro e me dá um pouco de arrepios, é aquele episódio do Urso Mortal. Que o Rigby inventou que o Urso Mortal não existia, mas galera, o Urso Mortal existia sim. Aí no final, o Urso Mortal foi derrotado. E aquele episódio que o Mordecai e o Rigby estavam jogando um videogame, aí o Rigby queria jogar com a pá, o Mordecai não estava querendo deixar, aí depois eles estavam batendo no Rigby, aí ele estava apanhando, aí foi para um dojo e fez aquele cabelo, ele levantou o cabelo e vestiu uma bermuda rasgada, que quando ele fosse dar um soco fazia tecnicamente um. Ah, me lembrei o nome desse episódio que o Rigby ficou apanhando por causa do videogame, que é os socos mortais. Aí ele ficou tecnicamente, para usar aquele soco, ele tinha que deixar um cabelo radical e vestir uma bermuda rasgada. E o que eu achei, olha galera, o que eu achei épico, quando ele dava um murro em qualquer canto, no instante fazia um estrago o Rigby. Olha, e tecnicamente, ele deu um soco tão forte no Saltitão que o Saltitão voou. Deu um soco no Pyrolito, deu um soco no Musculoso e no Fantasmão. Aí ele queria dar um soco no Mordecai, mas só que o Mordecai descobriu os segredos dos socos mortais. Aí ele também levantou deixou o cabelo radical e vestiu uma bermuda rasgada. Aí o Rigby foi dar um soco tão forte no Mordecai que não adiantou, porque o Mordecai aprendeu o bloqueio mortal. Deixa eu me lembrar mais de um episódio que realmente marcou minha infância. Mas galera, tem muitos episódios de apenas um show que eu vou te contar, viu, mano? Que são muito levados a sérios. Aquele episódio que o Mordecai pede a Margaret pra namorar com ele. Aí ela disse que não podia namorar com ele. Aí ele tecnicamente ficou arrasado por o Mordecai. Entrou até em depressão. Eu me pergunto às vezes. Um desenho tecnicamente. O desenho de apenas um show é para crianças, mas tinham temas que não eram tão infantis, né, gente? Tinham episódios um pouco meio bizarros, mas a maioria dos episódios de apenas um show são bem legais. E galera, o episódio que me fez mais rir de apenas um show foi aquele do O Melhor Hambúrguer do Mundo, que é aquele hambúrguer que é recheado de carne com 2 hambúrgueres por cima, que é o Ulti Burger. E aquele cara dizendo: se não comeu o Ulti Burger é um bobão. Todo mundo comeu hambúrguer. E o Mordecai e o Rigby, que fizeram hologramas deles pra tecnicamente comer os hambúrgueres. Aí o Benson descobriu, ficou estressado. Aí depois ele tecnicamente foi atrás do Mordecai e do Rigby. Aí os hologramas do Mordecai e do Rigby foram comer os hambúrgueres. Aí saiu aquela música em inglês. Meu Deus, aquela música. Ah, não sei cantar em inglês, sabe, gente? Tipo, era uma música de. Não sei como explicar. Aí eles quebraram os hologramas, aí o Benson terminando comendo os hambúrgueres deles. Deixa eu me lembrar mais de um episódio que marcou muito a minha infância. Deixa eu me lembrar. Galera, vocês se lembram do episódio de apenas um show que tecnicamente era o desafio Você Leite? Aí, como eu expliquei pra vocês, o Fantasmão, eu não colei o corpo dele porque tecnicamente, galera, como eu falei naquela hora, o Fantasmão, ele não tem um corpo físico. Olha como é o corpinho dele, então só encaixes. Agora falando do episódio de apenas um show, aquele do Eu Sou Você Lente, galera, mostrou nesse episódio que o Rigby queria porque queria aquele boné. Aí ele não conseguiu ganhar o desafio. Mas o que eu achava estranho é que o povo de lá do restaurante sempre recusava as pessoas não fazerem um desafio Você Lente. Aqui eu não vou explicar a parte dos encaixes, porque eu vou deixar um vídeo na descrição, beleza? E galera, o desafio Ovo Excelente, o povo do restaurante sempre tinha uma desculpa. Aí quando o Rigby foi comer os ovos, ele tinha alergia a ovo. Aí o Mordecai ficou indignado, porque ele achou que o Rigby fosse morrer. Mas ele fez uma promessa que ele ia conseguir ganhar aquele boné. Aí o Benson foi um pouco insensível, aí o Mordecai deu um soco na cara do Benson. Aí depois o Benson foi se desculpar. Aí depois o Mordecai treinou para comer os ovos.
do Desafio Ovo Excelente e aquela música da Bonnie Tyler. Meu Deus. Mas, ó, aqui, deixa eu me lembrar. Ah, aquela música da Bonnie Tyler, porque eu não sei cantar direito, sabe, gente? Aí ele ficou treinando, aí depois ele pediu desculpas pro Benson. Aí ele foi fazer o desafio e ele ganhou o desafio. Mas os caras só queriam ajudar o Mordecai não participar daquele desafio, porque o Saltitão, tecnicamente. Olha aqui, galera. Falando aqui no tutorial, eu vou explicar como se faz os três encaixes para vocês verem como é simples. Ó, tira uma tira de papel cartão ou cartolina, enrolo, passa um durex, depois colo com cola quente o rosto do personagem, que é o Mordecai. Aí o Saltitão ficou falando que um cara que trabalhava no parque chamado Jonathan Cable sabia como ganhar o desafio com maior facilidade. Aí quando o Mordecai ganhou, ele viu os ossos do Jonathan Cable, poxa, e com a coroa dizendo, eu sou o Ovo Excelente. Porque quando você ganha o desafio do Ovo Excelente, você vai para uma dimensão que, se você escolher o boné errado, a pessoa pode morrer, como aquele cavaleiro ficou falando pro Mordecai. O Mordecai escolheu o boné certo e salvou a vida do Rigby. E aí no final ainda o Rigby queria participar mais uma vez de campeonato de comida. Aí o de carne. Aí todo mundo ficou revoltado com o Rigby, meu Deus. Olha aqui, galera. E uma coisa que eu não vou explicar é a parte dos outros personagens, que é o encaixe da cabeça dos outros personagens, porque tecnicamente é o mesmo raciocínio do Rigby e do Fantasmão. Fazer um encaixe com papel e colar o rosto do personagem. Ó, eu não vou explicar porque tecnicamente é o mesmo raciocínio, beleza? Olha aqui, galera, como ficou o resultado. Todos eles, e daqui a pouco vai ser um vídeo shorts desses personagens. Olha quantos rostos eu fiz. E galera, tem um episódio de Apenas um Show que o Rigby ficou trapaceando, que é aquele da queda de braço, meu Deus. E o Soltão quando descobriu, ficou tão revoltado e descontou da raiva dele no Rigby. Então galera, esse foi o vídeo dos personagens de Apenas um Show que trocam de rosto. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo.